Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos bastidores do sistema de justiça brasileiro. Naquele momento que raramente aparece no noticiário. O que acontece depois da sentença. Exato. As nossas fontes aqui são trechos da Lei de Execução Penal, do Código Penal e de alguns materiais de estudo. E juntos eles meio que desenham um mapa. Um mapa da jornada de uma pessoa condenada, né? Isso. E a nossa missão aqui é entender essa jornada não como uma linha reta, mas, sei lá, como um percurso cheio de regras, de incentivos e também de armadilhas. É um jogo de avanços e retrocessos, e a gente vai desvendar as regras de como se sobe ou se despenca nesse sistema. E é fundamental começar com a filosofia por trás desse mapa. O artigo 1º da lei já diz que o objetivo não é só punir. A ideia é buscar a harmônica integração social do condenado. A tal da ressocialização. Exatamente. É uma meta, assim, super nobre, mas na prática o que a gente vê é uma batalha constante entre esse ideal e as duras exigências de disciplina, de segurança dentro dos presídios. E é nessa zona de tensão que a lei fica fascinante e, muitas vezes, contraditória. Certo, então vamos começar pelo ponto de partida. A lei fala que cada pena tem que ser individualizada. A ideia é que, assim como o crime foi único, o caminho para pagar por ele também deveria ser. Isso no papel soa muito bem. Soa perfeito. As fontes mencionam uma comissão técnica de classificação. O que ela faz exatamente? E sendo bem realista, isso funciona na prática com a superlotação que a gente conhece? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? No papel, essa comissão é tipo o cérebro da execução da pena. É formada por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras. Uma equipe completa. Sim. A função deles é analisar cada pessoa que chega no regime fechado e criar um plano de voo personalizado. O instrumento para isso é o exame criminológico, que tenta entender a personalidade, o grau de periculosidade, as chances de recuperação. É um esforço para não tratar todo mundo como se fosse igual. Ou seja, para evitar colocar alguém que cometeu um crime sem violência, talvez por desespero, na mesma cela que um líder de organização criminosa. A ideia é evitar a tal contaminação, né? Exatamente. Mas você tocou no ponto central, a realidade. Num sistema com déficit de vagas, de profissionais, essa individualização muitas vezes vira um processo mais burocrático do que analítico. Entendi. No entanto, a lei insiste nesse princípio e ele tem ficado cada vez mais tecnológico. O artigo 9A da LEP, por exemplo, que foi reforçado pelo pacote anticrime, torna obrigatória a coleta de DNA para condenados por crimes graves. Peraí, coleta de DNA. Isso parece um passo enorme. Já não é mais sobre tratamento psicológico, é sobre criar um banco de dados genético. Por que essa medida foi considerada tão crucial? Por uma questão de segurança e de investigação futura. A lógica é, se essa pessoa, mesmo depois de solta, cometer outro crime, o DNA dela já vai estar no sistema, facilitando a identificação. É a individualização no nível molecular. Basicamente sim, mas claro, isso abre um debate imenso sobre privacidade e vigilância do Estado, mesmo depois que a pena foi cumprida. O sistema está dizendo, olha, eu não confio totalmente que você não vai voltar a cometer crimes, então vou guardar uma parte de você aqui comigo. Uau! Ok, então a pessoa foi classificada, teve o DNA coletado e começou a cumprir a pena. É aqui que a jornada começa de verdade. As fontes falam dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Eu gosto de pensar nisso como uma escada. É uma metáfora perfeita. O regime fechado é o primeiro degrau, o mais restritivo, e o objetivo é ir subindo. É isso. E a progressão de regime, ou seja, essa subida nos degraus, não é um prêmio, não é um favor. É um direito da pessoa presa, desde que ela cumpra 2 tipos de requisitos: um objetivo e um subjetivo. E foi no requisito objetivo, o tempo, que o pacote anticrime de 2019 provocou um verdadeiro terremoto. Um terremoto. Por quê? O que mudou de tão radical assim? Antes, a regra geral era a fração de 1/6 da pena. Era uma fórmula, assim, mais ou menos universal.
O pacote anticrime trocou isso por uma tabela de percentuais fixos que variam drasticamente dependendo do crime e se o réu é primário ou reincidente. Ah, entendi. A intenção declarada foi dar mais objetividade e rigor, diminuindo a margem de interpretação do juiz. A crítica, por outro lado, é que isso pode engessar o sistema, transformando a progressão num cálculo frio que ignora a recuperação genuína de alguém, sabe? Esses números parecem ser a chave de tudo. Vamos dar uma olhada neles, porque eles criam realidades completamente diferentes dentro de um presídio. Para um condenado a 10 anos, por exemplo, a diferença entre os percentuais é a diferença entre sonhar com semiaberto daqui a pouco ou esperar muitos anos. Precisamente. Vamos aos exemplos mais comuns. Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e a pessoa é primária, a escada é mais curta. Basta cumprir 16% da pena. 16%? Para uma pena de 10 anos, isso dá pouco mais de 1 ano e meio. Agora, se nesse mesmo crime houve violência, como um roubo, o degrau já fica mais alto. O percentual sobe para 25% ou 2 anos e meio de pena. E a coisa fica bem mais séria quando a gente fala de crimes hediondos, certo? Muito mais séria. Para um condenado por crime hediondo, se for primário, a exigência salta para 40%. Nos nossos 10 anos de exemplo, já estamos falando de 4 anos em regime fechado. 4 anos. É bastante. E o ponto mais duro da nova lei é o percentual de 50% para o condenado por crime hediondo com resultado morte, mesmo que seja primário. Nesse caso, são 5 anos em regime fechado e a lei ainda adiciona uma tranca extra. Para esses casos, é vedado o livramento condicional. A porta de saída fica muito mais distante. Caramba! Então, além do tempo, que agora é esse cálculo matemático, você mencionou um requisito subjetivo. O que seria isso? É o famoso bom comportamento. Além de cumprir o tempo na calculadora da lei, a pessoa presa precisa ter uma boa conduta lá dentro. E quem dá esse atestado de bom comportamento é o diretor do presídio. Ah, é aí que o fator humano volta para a equação. Exato. Um relatório do diretor pode acelerar ou travar a subida de alguém nessa escada, o que gera um poder imenso e, claro, abre espaço para subjetividades. Entendi. Então temos a escada da progressão, com degraus de tamanhos diferentes dependendo do crime, mas essa não é uma via de mão única, certo? O que acontece se a pessoa comete um erro grave lá dentro? É possível despencar dessa escada? É absolutamente possível e a queda pode ser vertiginosa. Estamos falando das faltas graves, que são as violações mais sérias das regras da prisão. Se a progressão é a cenoura, a punição por falta grave é a vara. E a lista no artigo 50 da LEP é bem explícita. Eu imagino que fugir e participar de motins esteja no topo da lista, mas me parece que alguns itens ali são surpreendentes. Por exemplo, ter um celular é considerado tão grave quanto, ou se recusar a fornecer o DNA. Sim, e isso reflete os problemas atuais do sistema. Hoje, um celular dentro de um presídio não é só para falar com a família. É uma ferramenta que pode ser usada para comandar o crime do lado de fora, planejar fugas, ameaçar testemunhas. Entendi a gravidade. Por isso, a lei equiparou a posse de um celular a uma falta gravíssima. E a recusa ao exame de DNA também entrou nesse rol, porque o Estado entende que essa identificação é uma ferramenta de segurança pública essencial e a recusa é vista como uma afronta direta à autoridade. E quais são as consequências práticas de cometer uma dessas faltas? Que acontece no dia seguinte. As consequências são imediatas e duras. A primeira é a regressão de regime. A pessoa pode literalmente despencar na escada do regime aberto de volta para o semiaberto ou do semiaberto para o fechado. Nossa. Além disso, ela perde uma parte do tempo que já tinha economizado com trabalho ou estudo, a chamada remissão. A lei permite que se perca até 1/3 desses dias. É um castigo no passado e no futuro. Que complicado. Mas o efeito mais devastador e que gera muita confusão é o que a falta grave faz com o cronômetro da progressão. Vamos imaginar um caso. João, primário, condenado a 12 anos por roubo.
Pela regra dos 25%, ele precisaria cumprir 3 anos para progredir. Certo. Mas no segundo ano, ele é pego com o celular. Aquele relógio de 3 anos não é apenas pausado, ele é zerado. A súmula 534 do STJ diz que a contagem para progressão recomeça do zero. É um balde de água fria devastador para qualquer plano de ressocialização. Isso é brutal. Quer dizer que todo o tempo de bom comportamento anterior é simplesmente apagado para fins de progressão. É como ser mandado de volta para o início do jogo. Exatamente. Mas se a regressão é cair 1 ou 2 degraus, existe algo pior. Existe um porão nessa casa. Existe. Se a regressão é cair da escada, o regime disciplinar diferenciado, o RDD, é ser retirado da escada, trancado numa caixa e isolado por até 2 anos. É a sanção máxima, a resposta do sistema para os casos mais extremos. E o que leva alguém a esse ponto? O RDD é acionado em 2 situações principais. A primeira é quando o preso comete uma falta grave e causa uma grande perturbação da ordem. Pense em liderar uma rebelião violenta. Certo. A segunda, e mais comum hoje em dia, é quando existem suspeitas fundadas de que o preso tem envolvimento com organizações criminosas ou milícias. Ele nem precisa ter cometido uma falta específica. A mera suspeita de liderança no crime organizado já pode justificar sua inclusão no RDD. E como é a vida no RDD? As condições descritas na lei parecem, saídas de um filme. São extremamente severas e projetadas para quebrar qualquer comunicação com o mundo exterior. O preso fica numa cela individual, o banho de sol é limitado a 2 horas por dia, separado dos outros, as visitas são quinzenais, de apenas 2 pessoas, por 2 horas, através de um vidro, sem nenhum contato físico e com as conversas sendo gravadas. É um isolamento quase total. Sim, pensado para neutralizar líderes de facções e presos considerados de altíssima periculosidade. É o fim da linha na jornada de execução da pena. Certo. Então, o que tudo isso nos mostra? Quando a gente junta todas as peças, a execução da pena no Brasil parece um sistema complexo de pesos e contrapesos, né? De um lado, a escada da progressão, que é o incentivo, a promessa de que o bom comportamento e o tempo podem, gradativamente, devolver a liberdade. E do outro, um sistema de punição muito rígido para qualquer desvio. A falta grave que zera o cronômetro, a regressão que te faz despencar na escada e o RDD como isolamento máximo. Entender essas regras não é só decorar percentuais, é compreender a lógica de um sistema que vive uma tensão diária entre tentar integrar uma pessoa e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade e manter a ordem a qualquer custo. Uma balança que, pelo que a gente viu, raramente encontra o equilíbrio perfeito. A gente começou falando sobre a meta de harmônica integração social, mas a jornada parece muito mais um campo minado. Exatamente. É a filosofia da ressocialização em um confronto diário com a realidade da segurança. Isso nos deixa com uma última reflexão, que volta ao início da nossa conversa. Vimos que a lei agora exige a coleta de DNA para um banco de dados genético em nome da segurança pública. A justificativa é clara, mas fica uma pergunta para o futuro. Quando a pena é cumprida, a dívida com a sociedade é paga e a pessoa sai em liberdade. O que acontece com essa identidade genética que o Estado guardou? Até que ponto a vigilância sobre alguém deve se estender para além dos muros da prisão e do tempo da sentença? Fica a reflexão.